Chegamos! Hoje tem o primeiro jogo da semifinal entre PSG e Bayern de Munique, talvez aí o confronto mais aguardado dessa Champions League, dado o que foi o mata-mata. São duas equipes que, pelo menos ao meu ver, são as duas melhores equipes do mundo, e comparado às semifinais que nós temos agora, são duas semifinais bem diferentes, né? Um confronto de duas equipes de muita intensidade, que propõem muito jogo, que vão muito para cima, e de outro lado duas equipes com uma intensidade um pouco mais baixa, né, que é o Arsenal e o Atlético de Madrid. E aqui eu vou focar justamente em PSG e Bayern de Munique, sempre lembrando para você se inscrever aqui no canal, se você gostar do conteúdo, continuar me acompanhando. Aqui eu falo muito sobre futebol alemão e não à toa hoje estou trazendo sobre o Bayern de Munique nessa semifinal contra o PSG. E já sem demorar muito, falar o que eu espero dessa partida. Primeiro, um retrospecto, né, entre as duas equipes, que é um confronto bem equilibrado. Se a gente parar para pegar os números, o Bayern de Munique tem 9 vitórias, PSG tem 6 vitórias. Nessa Champions League já se enfrentaram lá na fase de liga, o Bayern de Munique venceu em Paris, um jogo que o Bayern de Munique faz um primeiro tempo perfeito praticamente, e um segundo tempo que tem que se defender muito bem, porque o Luiz Dias é expulso no final do primeiro tempo, uma entrada que ele faz no Hakimi muito feia. E aí o Kompany é testado e consegue defender muito bem a equipe contra o PSG. O Bayern de Munique já foi campeão contra o PSG lá em 2020 e eliminou o PSG em outra oportunidade, e o PSG também eliminou a equipe do Bayern de Munique em outra oportunidade. Então é um confronto historicamente muito equilibrado, né? 3 confrontos de mata-mata, 2 vitórias do Bayern, uma do PSG, e no confronto geral são 9 vitórias do Bayern e 6 do PSG. Eu vejo uma partida de duas equipes que são as melhores da temporada, no momento que a gente chega agora, mas eu vejo o PSG com mais versatilidade do que o Bayern de Munique, e eu explico isso por quê, tá? O Bayern de Munique, com variações táticas, eu acho que tem mais variações que a equipe do PSG. O Kompany consegue mudar mais o panorama do jogo, mudar mais o posicionamento da equipe dentro de campo durante a partida. O Bayern de Munique precisa jogar atacando? Joga de uma forma. Precisa jogar defendendo? Joga de outra forma. Precisa jogar posicional, atacando posicional como foi contra o Real Madrid? Consegue fazer isso também. Só que eu acho que o PSG tem mais material humano disponível do que o Bayern de Munique. O Bayern para hoje, nesse jogo contra o PSG, não vai ter o Leonard Call, não vai ter o Gnabry, não vai ter o Tom Bischoff. Se a gente olhar o banco de reservas, tem 5 jogadores disponíveis. Goretzka, o Ito, o Guerreiro também tá fora. Então se você pega os substitutos pontuais, o Kompany hoje tem menos peças que o PSG. E o PSG é um time que está mais equilibrado do que no começo da temporada. O PSG a gente sentia muitas vezes muito nervoso dentro de campo. Contra o próprio Bayern de Munique era uma equipe que estava muito bagunçada. E o Luiz Henrique consegue fazer isso novamente, muito parecido com o que fez na temporada passada. De chegar à metade da temporada, o PSG se transforma e vira outra equipe. Então é uma equipe que defensivamente está muito bem. O Hakimi e o Nuno Mendes melhoraram muito ao longo da temporada. Tem a dupla de zaga que também está jogando muitíssimo bem. E eu acho a defesa do PSG mais forte que a do Bayern. Porque para mim o principal ponto negativo do Bayern é justamente essa defesa. O Upamecano, o Jonathan Tah, apesar de estarem fazendo boa temporada, eu não acho que o Upamecano seja um dos zagueiros mais confiáveis do mundo. E as laterais são problemas para a equipe do Bayern de Munique. Porque o Leimer você também não consegue contar tanto com ele. O Stanisic eu não acho nada confiável. Mesmo se você tiver ainda o Alphonso Davies disponível para jogar de titular, você pode utilizar ele também como um ponta caso seja necessário. Então se você para ver peça por peça, o PSG tem mais opções que o Bayern de Munique. Só que em bola jogada, claro, aí eu acho que o Bayern de Munique vem fazendo uma temporada muito melhor que a do PSG. É o time com mais gols na Europa essa temporada, quebrando recorde atrás de recorde a cada rodada da Bundesliga. E teve um confronto mais desgastante nas quartas de final do que o PSG. O PSG conseguiu uma classificação, entre aspas, tranquila contra o Liverpool, né? 2 jogos que não sofreu muito e não precisou se esforçar tanto. O jogo de ida era para ter sido uma goleada contra a equipe do Liverpool, e o jogo da volta foi um jogo muito tranquilo, que foi em Anfield, conseguiu fazer 2-0 sem esforço nenhum. O Bayern de Munique não, o Bayern de Munique suou. O Bayern de Munique no Bernabéu conseguiu vencer o Real Madrid também sem precisar esboçar tanto, mas o jogo da volta, principalmente, foi um bombardeio. A equipe do Bayern de Munique foi conseguir a classificação nos minutos finais, estava o Real Madrid na frente, ganhando por 3-2, e aí no final, depois da expulsão do Camavinga, o Bayern de Munique consegue a virada, e aí que é o ponto que eu toco, da questão de variação. Contra a equipe do Real Madrid, o Bayern teve muita dificuldade em conseguir furar a defesa do Real.
Era muito toque de bola, era rodando muito a bola no meio campo, ia pro Olise, passava pro Luiz Dias, tentava a todo momento trocar esses pontos para tentar encontrar espaço. E aí entra um jogador que para mim vai ser fundamental nessa disputa de mata-mata, que é o Kimmich, que eu até acho que esteja sendo muito subestimado ao longo das últimas temporadas e nessa. Para mim ele tá na conversa entre os 5 ou 10 melhores do mundo nessa temporada, e dos meio-campistas, para mim, é o jogador mais impactante nessa temporada. Dentro do Bayern de Munique, é um jogador muito invisível, porque você não vê ele ativamente em campo, trocando passes, fazendo as jogadas que você está acostumado o Olise fazer, o Luiz Dias fazer. Mas se você para, analisa e vê como ele impacta o jogo, o Kimmich quebra muito fácil as linhas de marcação. Contra o Real Madrid, se vocês pegarem para assistir o jogo da volta principalmente, toda jogada, toda vez que o Luiz Dias ou o Olise não conseguiu encontrar espaço pelas pontas, o jogo voltava para o Kimmich. E para mim, o jogo da volta, ele é o melhor em campo. Apesar do Olise ter sido eleito, para mim, ele foi o cara que desequilibrou aquela partida. E ele é muito importante também na recuperação de jogadas, para você conseguir recuperar essa bola no meio campo e partir em velocidade para o ataque nessa transição que o Bayern consegue ser muito forte ofensivamente. Defensivamente tem problemas, foi assim contra o Real Madrid, e contra o PSG pode ter essas dificuldades também. Porque você tem um ataque do PSG que se movimenta a todo instante, principalmente com o Dembélé, que faz essa função de falso 9, não é um centroavante efetivamente, e aí para você conseguir confundir o Jonathan Tah ou o Upamecano, de você ficar se movimentando, é algo que pode acontecer com uma certa frequência. E aí você permite que, por exemplo, que Kvaratskhelia, que pra mim é o melhor jogador do PSG nessa temporada, na Champions, ele vem fazendo um campeonato fantástico, pode acabar tendo mais espaço. Então, para esse jogo de ida, um empate para o Bayern de Munique é importantíssimo, mesmo se vencer é importante, óbvio, mas eu não acho que o Bayern de Munique vai ser uma equipe que vai propor o jogo. Acho que vai ser mais perigoso sem a posse de bola, uma equipe que tenta subir mais as linhas de marcação, tenta pressionar essa saída de bola da equipe do PSG, que a gente já viu o Bayern de Munique fazer isso muito bem, principalmente na fase de liga contra o próprio PSG, que os gols do Bayern saem de erros da zaga do PSG, principalmente do Marquinhos, que vai muito mal naquele jogo. E claro, o PSG também deve ter aprendido com seus erros, porque ao longo da temporada é uma equipe que você consegue enxergar com mais calma, jogando com mais paciência, rodando mais a bola e sabendo melhor o que precisa fazer dentro de campo. E o Bayern de Munique, nesse ponto da temporada, continua achando a melhor equipe do mundo, só que tem menos jogadores do que o PSG. E isso é um problema que o Bayern de Munique precisa consertar para as próximas temporadas, porque é um elenco que não tem tanta profundidade. E agora você chega nessa reta final, tá sem o Leonard Kohl, tá sem o Don Bischoff, que foram importantíssimos ao longo do ano, e tá sem o Serge Gnabry, que também foi importante para o Bayern de Munique e se machucou na semana retrasada. Pontos positivos, o Musiala nos últimos 5 jogos, depois do jogo de ida contra o Real Madrid, que ele não vai tão bem, ele se transforma e vem participando todo o jogo dando gol ou assistência. E um trunfo também para a equipe do Bayern de Munique é que a virada no final de semana contra o Mainz dá um gás, dá uma confiança absurda. E o Kompany cobrou muito isso no vestiário, cobrou muito da equipe, que não é porque já é campeã da Bundesliga que tem que baixar o nível, pelo contrário, é para manter a intensidade. Acho até que na Bundesliga você pode começar a poupar a equipe, pensando na Pokal, pensando na Champions, para você não machucar os seus jogadores. Mas alguns outros que estão voltando de lesão, como é o caso do Musiala, como é o caso do Alphonso Davies, que precisam ter mais ritmo de jogo, importante continuar jogando. E o Musiala vem jogando muitíssimo bem, assim como o Kimmich, ele pode aparecer muito bem para a partida de hoje. Claro, aí tem Harry Kane, que a gente não precisa ficar falando tanto. O Luiz Dias e o Olise, para mim, vão ter um pouco mais de dificuldade, porque vão encontrar o Hakimi e o Nuno Mendes, que são muito fortes na contenção e também na transição defensiva. Então são jogadores que precisam se movimentar mais para gerar um espaço que aí o Harry Kane pode atacar junto com o Musiala. Mas, de novo, o Kimmich é um jogador que temos que ficar de olho nessa partida. Vai ser importantíssima essa batalha do meio campo. De um lado você tem o Kimmich e Pavlovic, do outro lado você vai ter o Vitinha e o João Neves. E pra mim, a dupla do Bayern de Munique se sai melhor que a do PSG. Apesar da do PSG ser muito forte, o Vitinha, o João Neves conseguem fazer muito bem essas jogadas no meio campo. Eu acho que a do Bayern de Munique consegue impactar mais o próprio Bayern, principalmente o Kimmich. O Pavlovic fazendo essa função de contenção, recuperando essas jogadas no meio campo, e o Kimmich distribuindo o jogo, que aí você dá mais liberdade para o Musiala correr dentro de campo, permitir que ele consiga percorrer mais os espaços, e você podendo ter mais essa liberdade na frente.
Então por isso que eu aponto o Kimmich como uma peça central numa possível vitória do Bayern de Munique nesse jogo da ida, que tem tudo para ser um jogo fantástico. E claro, também o Kompany, que está fora do jogo, porque tomou amarelo contra o Real Madrid e acabou sendo suspenso, que é algo que pode impactar também. Lembrando que ele não pode ter contato nenhum com a equipe a partir do momento que chegar no estádio. Então o Kompany tem que passar todas as instruções, tem que deixar tudo alinhado com seus jogadores, porque durante a partida não tem comunicação nenhuma. Não vou arriscar palpite, porque é um jogo muito aberto para ambas as equipes e depende muito de como vai ser a dinâmica do jogo. Mas o meu ponto de vista é esse. O Kimmich vai ser importantíssimo. Acho que a defesa do Bayern de Munique vai ser um problema para você conter as escapadas, principalmente do Kvaratskhelia, que é um jogador de muita velocidade. Então precisa ter esse ponto o Bayern de Munique, focar nas laterais e tomar muito cuidado como o Dembélé vai conseguir se movimentar dentro de campo. E agora é esperar para essa partida que tem tudo para ser fantástica. Volto depois com um pós-jogo, amanhã muito provavelmente, hoje eu talvez não consiga, mas aí amanhã eu volto para falar como foi essa partida. Para nossa sorte, 90 minutos, que serão 180, que na verdade já é o segundo encontro deles na temporada, né? Então teremos 3 Bayern de Munique e PSG, e no ponto que a gente chega agora são as 2 melhores equipes do mundo. Vejo vocês no próximo vídeo, muito obrigado para você que ficou até aqui, até a próxima e tchau, tchau.